Por que você precisa de Jesus Cristo? Por que o mundo precisa de Jesus Cristo? Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês no canal Teologia Missional. Vou compartilhar com vocês a dica de um livro muito simples, bíblico e relevante. É um livro sensacional, que pode também ser muito perigoso, porque ele pode transformar a sua vida. Então, convido você a ficar conosco neste canal, a seguir-nos, a curtir este vídeo, compartilhar ele também. Se você gostar, compartilhe com muitas pessoas, porque com certeza este livro vai fazer grande diferença na sua vida e na vida daqueles que você também levar ao conhecimento esse livro, ou quem sabe dar de presente ele. Então vamos lá, vamos olhar um pouquinho para o que esse livro fala. Muito bem, esse é o livro que trago para vocês, Por que Jesus?, da autoria de Nick Gumbel. A editora que publica esse livro aqui no Brasil desde o ano agora de 2005 é a editora Esperança. É um livro de bolso, é um livro de 32 páginas. Você pode perceber que é um livrinho fininho, bem pequeno, mas extremamente relevante, com conteúdo riquíssimo sobre aquilo que é essencial na fé cristã, que é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, Nick Gumbel, ele começa esse livro, vamos olhar alguns aspectos, Nick Gumbel, ele trabalha nesse livro, primeiramente, do que ele vai tratar. Então, ele começa o livro falando sobre o que o livro trata. E ele vai justamente falar, bem, o livro trata de relacionamento. Ele vai trazer para nós, leitores, justamente aquilo que é essencial na fé cristã, que é o relacionamento com Deus e com o próximo. Aí a segunda pergunta que ele abre, o segundo capítulo, é por que a gente precisa dele? Dele quem? De Jesus Cristo. Por que você precisa de Jesus Cristo? Por que o mundo precisa de Jesus Cristo? Primeiramente por causa do vazio que cada pessoa tem dentro de si. Aquele vazio que nos faz buscar realmente sentido na vida, nas demais coisas aí que tem no mundo, Seja uma festa, seja um carro, seja uma promoção, seja mais um curso para fazer, seja mais um livro para ler, afinal são tantos livros para lermos, ou talvez o sexo, a droga, seja aquilo que você busca preencher o teu vazio, ou você conhece alguém que busca por estes meios preencher o vazio no coração dela. Veja, o que esse livro promete e entrega é justamente aquilo que todo mundo precisa, o entendimento, a compreensão de que o que mais necessitamos nesta vida é conhecer a pessoa de Jesus Cristo, porque através do Filho de Deus podemos conhecer o próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Criador do universo, que é o Criador de todos nós e que é nele que vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. E o terceiro capítulo, Nick Gumbel, ele vai falar justamente o que eu tenho a ver com Jesus Cristo. Bom, primeiramente, nós precisamos considerar que o cristianismo ele é verdadeiro. Logo, se é verdade o cristianismo, você pode realmente conhecer o cristianismo por meio de testes, de investigações. Por quê? Porque a fé cristã ela é uma fé histórica. Então você tem muitos documentos, muitos livros históricos que vão te levar a compreender que a fé cristã está baseada em fatos, em uma pessoa que realmente existiu, a pessoa de Jesus Cristo. E aí uma outra questão que a gente precisa se perguntar é, mas afinal de contas, quem era Jesus Cristo? Ou ainda hoje, atualizando, quem é Jesus Cristo? Por que eu devo me preocupar com alguém que viveu, nasceu há 2000 anos atrás e que morreu crucificado e alguns disseram que ele ressuscitou? O que eu tenho a ver com isso? Primeiramente, você precisa considerar quem é Jesus a partir das afirmações dele. Assim como as afirmações dele são verídicas, são reais e transformadoras para quem o ouve, você pode considerar realmente a veracidade de tudo que ele falou, a importância das suas palavras, dos seus ensinamentos, das curas e milagres que ele realizou. Segundo, quem é Jesus a partir do caráter dele, olhar para o caráter de Jesus. Você vai perceber alguém que realmente reflete a imagem de Deus. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. E terceiro, você pode perceber uma outra questão. Porque Jesus conquistou e deve nos levar também à vitória a partir da morte e ressurreição dele. Então Jesus ele vence a morte ressuscitando e também nos promete a ressurreição. E isso é extremamente relevante e transformador para a vida de cada um que crê. Bem, uma outra questão que Nick Gumbel trabalha no livro é por que Jesus veio ao mundo? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? O que ele nos oferece com a sua morte e ressurreição? Primeiramente, a liberdade. Bom, mas a liberdade do que? Talvez você se pergunte. Primeiro, da culpa. Quem não tem culpa? Quem não carrega a culpa por algo que fez ou deixou de fazer? Segundo, de vícios. Quem não tem um vício?
Primeiramente, o principal deles, né, é o pecado, e o pecado ele vai se desdobrando em tanto outros vícios que a gente vai muitas vezes cultivando e nem percebendo que é um vício e que vai nos matando realmente. E terceiro, a gente precisa considerar a questão do medo. Jesus ele veio nos libertar do medo. Existem tantas razões e motivos para estarmos com medo, ansiosos, preocupados, deprimidos, e Jesus veio para nos libertar destas coisas também. Então, libertar para quê? Também é uma pergunta importante que Nick Gumbel responde. Primeiramente, ele vai dizer que ele veio nos libertar, né, para ter um conhecimento, uma relação restaurada com Deus, o Pai. E segundo, para amarmos livremente uns aos outros, não esperando algo em troca. E também para mudar a nossa própria vida. Muitas vezes tentamos mudar a nós mesmos e não conseguimos. Vamos em palestras, vamos ler livros de autoajuda e nada muda. Mas veja, você só pode mudar se alguém que tem capacidade de fazê-lo vai fazer isso em sua vida e se você permitir fazer isso. Então, Nick Gumbel ele vai trabalhar algumas objeções que infelizmente as pessoas dão ou levantam razões de não acreditarem em Jesus, ou mesmo de nem querer investigar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, algumas objeções do tipo, eu não vou dar conta, ou eu não mereço, não preciso de Deus. Muitas pessoas se acham dignas da fé cristã, de ser uma nova criatura, de ser considerado filho de Deus. Claro que tem aqueles que acham que são filho de Deus simplesmente porque nasceram nesse mundo. Muitas pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Mas sabemos que, conforme as palavras e os ensinamentos de Jesus, não é bem assim que todo mundo é filho de Deus. Deus quer que todo mundo venha a ser seu filho, que se volte para ele como filho. Mas aí vem essas objeções. Pessoas que vão querer deixar isso para um pouco mais adiante, ou pessoas que vão dizer assim, não, eu não mereço, ou aquelas pessoas que vão achar que não vão dar conta, ou talvez aquelas objeções até que talvez a gente quase considere como verdadeiras e importantes, Estão escondendo alguma coisa de mim. Veja, enquanto você tiver dúvidas sobre a fé cristã ou sobre qualquer outra forma de crença e religião, realmente não tome uma decisão. Por isso que esse livrinho ele vai te ajudar justamente a pensar sobre a fé cristã a partir de fatos históricos, a poder investigar e ver que a fé cristã ela é histórica, ela não é baseada naquilo que os homens inventaram simplesmente, mas é baseada em uma revelação de Deus para com os homens, conforme as escrituras sagradas. E aí, finalmente, Nick Gumbel ele encerra o livrinho falando justamente o que é preciso fazer se você quer dar um passo de fé, se você quer realmente ser uma pessoa cristã. Muitas vezes as pessoas já foram cristãs ou são cristãs, desde quando nasceram, tem lá seus 50 anos, eu sempre fui cristão. Mas esse livro é justamente para você também poder pensar naquilo que é essencial também para a sua vida de fé. E o quanto é importante você adotar uma fé que seja uma fé ativa no amor, conforme Martinho Lutero dizia. Veja, nossa fé precisa ser operante, ela precisa estar engajada com a cultura, com a sociedade. Por isso que nós precisamos reconhecer que a fé cristã é uma fé que nos leva a viver como Jesus Cristo viveu, porque há uma grande história em curso, a história de Deus, que a nossa história precisa estar dentro dessa história. Nós precisamos fazer parte da missão de Deus no mundo. E aí, o passo de crer em Jesus Cristo ele é altamente comprometedor, mas extremamente necessário para que você também participe daquilo que Deus está fazendo no mundo. E por fim, ele vai responder uma pergunta, indicando algumas coisas que você precisa fazer se você der um passo de fé e confiar a sua vida a Jesus Cristo. Então veja, esse livrinho é extremamente importante para a sua vida de fé, mas também para as pessoas que você conhece. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa dica de leitura. Num próximo vídeo vamos trazer também mais indicações de leitura que vai realmente fazer grande diferença na sua vida. Espero que você possa também estar nos seguindo, estar compartilhando desse vídeo com seus amigos, envie aí para os seus amigos, para que mais pessoas possam fazer parte desta comunidade, deste canal Teologia Missional. Queremos edificar e abençoar a sua vida, para que você também abençoe a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, seja tu uma bênção e até um próximo vídeo, se Deus quiser.